Shalom, shalom, povo de Deus. A Bíblia nos ensina a importância de vivermos uma vida à luz da eternidade, entendendo que nós estamos aqui nesta terra nos preparando para a eternidade. E a Bíblia nos ensina que Deus colocou em nosso coração, no coração humano, o anseio pela eternidade. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou no coração humano o anseio pela eternidade. Deus nos criou para a eternidade e Ele colocou esse anseio em nosso coração. E esse anseio pela eternidade só pode ser satisfeito e suprido em Cristo Jesus. Ele é eterno, Ele é da eternidade, e de eternidade a eternidade Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele nos criou para estarmos com Ele por toda a eternidade. Esta vida aqui na terra não é tudo. Esta vida, na verdade, a Bíblia nos mostra isso, é uma preparação para a eternidade. E o que vai determinar se nós passaremos a nossa eternidade ao lado do Senhor Jesus para sempre é se nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: Sabemos que se for destruída a temporada habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Essa temporada habitação que Paulo se refere nesse texto é o nosso corpo terreno. Quando esse corpo terreno ele é destruído pela morte, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem no Senhor, têm uma casa eterna no céu, construída não por mãos humanas, mas construída pelas mãos do próprio Senhor. O Senhor Jesus nos diz em João capítulo 14, ele diz assim: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 1 ele diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós precisamos ter essa convicção e essa certeza. E quando nós vivemos na luz da eternidade, quando nós entendemos que a nossa vida aqui na terra é apenas uma preparação para a verdadeira vida, para a vida mais intensa, mais abundante, mais plena, que é a vida da eternidade, o que acontece é que nós começamos a considerar como perda aquilo que as pessoas tanto valorizam, né? Aquilo que é valorizado demais pelas pessoas que não têm esse anseio pela eternidade, ou aquilo que nós mesmos, talvez em outro tempo, valorizávamos tanto, mas agora, por conta desse anseio pela eternidade, desse entendimento de que a vida aqui é apenas a preparação para a eternidade, aquelas coisas que tinham tanta importância para a gente já não têm tanto significado mais. Paulo nos diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, à luz da eternidade, muitas das coisas que nós tanto valorizávamos aqui na terra, nós passamos a considerar como areia, né? Como algo sem valor, sem significância, diante da grandeza da eternidade. A Bíblia nos fala também, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós temos essa convicção. A eternidade é algo maravilhoso. A eternidade ao lado do Senhor Jesus. Não tem como a gente nem imaginar, né? A gente sabe que será extraordinário, mas não existe palavras no vocabulário humano que possam descrever as grandiosas coisas que nós estaremos vivendo por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus.
Ele, como Paulo diz aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas extraordinárias, são coisas gloriosas, e o que nós temos esperança e convicção pela fé que temos no Senhor Jesus é que um dia nós iremos ouvir estas palavras do Senhor Jesus: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então essa é a nossa esperança, que um dia ouviremos da boca do próprio Senhor Jesus essas palavras, esse convite para estarmos com Ele por toda a eternidade. E isso faz parte do plano do Senhor para nós. O plano do Senhor para nós não se restringe a essa terra. Aqueles que não creem no Senhor Jesus, aqueles que não creem nas Sagradas Escrituras, muitos deles não creem que há uma vida muito mais plena, muito mais abundante depois desta vida aqui. É como uma criança que está no ventre materno. Aquela vida ultrauterina é apenas uma preparação para esta vida aqui na Terra. Assim também, esta vida aqui na Terra é apenas uma preparação para uma vida mais plena, mais abundante, que é a vida eterna. E aí a Bíblia nos fala que os planos do Senhor eles permanecem para sempre e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, versículo 11. Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. E a gente precisa pensar na eternidade. A gente precisa pensar que a nossa vida aqui, como tenho dito, é apenas uma preparação para a eternidade. Infelizmente, muitas pessoas pensam apenas na eternidade quando vão em um velório. Pensam apenas no fim de todos os seres humanos, apenas quando vão em um velório. Mas nós precisamos viver com essa constante expectativa, porque afinal de contas, todos nós sabemos e temos essa certeza que um dia nós iremos partir. O sábio Salomão, em Eclesiastes 7:2, ele diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em que há festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2. Os vivos devem levar isso a sério. O quê? Saber que a morte é o destino de todos os seres vivos. Todos nós um dia iremos morrer. Mas a morte é o fim apenas dessa vida aqui. Ela não é o fim da vida. A morte é o fim apenas dessa vida terrena. Só que aqueles que creem em Jesus, a promessa de Deus para estas pessoas que creem no Senhor Jesus é de vida eterna. E a Bíblia nos dá duas opções. Embora aqui na Terra haja muitas opções, com relação à eternidade, há apenas duas opções. A eternidade ao lado de Jesus e a eternidade afastada de Jesus. A eternidade ao lado de Jesus, em um lugar de plena paz, plena felicidade, de pleno gozo espiritual, de plenas recompensas, é chamado na Bíblia de céu. A eternidade longe de Jesus, em lugar de eterna tristeza, eterna solidão, eterno tormento, é chamado na Bíblia de inferno. A Bíblia nos dá essas duas opções, céu e inferno. Se nós cremos em Jesus, se nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, se nós colocarmos o nosso coração e a nossa vida no Senhor Jesus, a Bíblia nos promete a eternidade no céu ao lado de Jesus. Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, aqueles que não querem segui-lo, aqueles que não querem andar em sua presença, Deus respeita a decisão dessas pessoas e elas mesmas decidem estar eternamente separadas de Jesus. Mas para aqueles que creem em Jesus, a promessa é a eternidade com Cristo, a eternidade com o Senhor. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 13, versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Essa terra não é a nossa terra permanente. Essa cidade não é a cidade permanente, mas nós estamos buscando a que há de vir, a nova Jerusalém celestial. Nós estamos buscando a verdadeira, não é? Então nós precisamos ter essa convicção. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos ainda longe
né, do Senhor nesse sentido. Estamos com o Senhor em nós, estamos com o Senhor habitando dentro de nós, mas ainda estamos longe do Senhor no sentido dessa plenitude que estaremos vivendo com Ele na eternidade. E é por isso que Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,6: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Mas quando partirmos deste corpo, desta vida, com Cristo, estaremos ainda mais próximos do Senhor. Que eu e você possamos viver cada dia nessa convicção, cada dia nessa certeza, que aqueles que estão com Cristo, nem mesmo a morte pode separá-los do Senhor Jesus. A Bíblia diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, né? Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza, que se estivermos em Cristo Jesus, estamos preparados para a eternidade. Se estivermos em Cristo Jesus, estaremos seguros nele para todo sempre, para toda a eternidade. Que essa convicção e que essa certeza possa guardar o seu e o meu coração no bendito nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Graça e paz.